toda a igreja, aos irmãos aqui de Campo Largo. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a voz do milagre. A voz do milagre. Se você quiser abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10 apenas. É o texto que nós vamos ler. Nós usamos aqui a versão RA, revista e atualizada. Se você pudesse colocar em pé mais uma vez em reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, o mundo está sedento, clamando. Pessoas, muitas pessoas, desejam viver um milagre na sua vida. Muitas pessoas procuram por um milagre para a sua vida. Muitas pessoas não conhecem os meios pelos quais os milagres se tornam verdade, realidade na sua vida. Muitas pessoas, por não conhecer os meios ou os caminhos que o milagre se torna realidade na sua vida, estão à beira do desespero. Pessoas com crises no casamento, crise na família, crise financeira, crise existencial, crise de pânico e tantas outras crises, crise espiritual, e as pessoas estão muitas vezes à beira do desespero, tentando encontrar um milagre, uma solução para a sua vida. Mas para que o milagre aconteça, nós precisamos entender que existem caminhos específicos para que o milagre aconteça. Uma coisa que nós precisamos colocar em nossa mente, isso tem que ficar muito claro, é que o mundo diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Hoje o que se prega por aí e tem tomado conta das redes sociais é dizendo: eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu não preciso de uma igreja para servir a Deus, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de uma autoridade espiritual na minha vida. Eu sigo Deus do meu jeito, sigo Deus pelo meu próprio caminho, do jeito que eu acho que deve servir. Este é um grande engodo, um grande engano, uma grande mentira de Satanás, que tem afastado pessoas de viverem as bênçãos, de viverem o cumprimento das promessas, de viverem milagres. Porque os milagres, nós temos que entender. Ontem, no nosso estudo com os jovens, nós estávamos, se os jovens quiserem participar toda quarta-feira, não é? Otávio e Manu, depois do estudo ainda tem aquele café caprichado, aquele bate-papo, bolachinha salgada, bolachinha doce. E só faltou o café, né? Mas acho que para quarta-feira que vem chega o café. Então nós estávamos falando sobre isso, que quando nós entramos em um acordo com Deus, não existe contraproposta. Com Deus a gente não negocia. Ó Deus, eu aceito Jesus Cristo como teu filho, mas eu quero colocar aqui algumas condições. Não existe isto. Quando nós entramos em um acordo com Deus, é Ele quem decide, é Ele quem define as regras. E aonde que nós encontramos estas regras? A palavra do Senhor. Então, para que eu e você, para que nós possamos viver milagres, nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Deus estabelece, com o caminho que Ele estabelece para que o milagre chegue na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre a voz do milagre. Nós vamos aprender que existem algumas vozes na nossa vida. E a primeira voz que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite é a nossa própria voz. E a nossa própria voz pode trabalhar contra um milagre que nós mesmos estamos precisando. A nossa própria voz. Nós temos uma voz interna que fala conosco. Edson, Hudson, Joel, cada um tem a sua voz que fala, olha, que quer dar conselhos, que quer ensinar, que quer se tornar um mestre. Então, muitas vezes, a nossa própria voz vai impedir
de recebermos o milagre que nós estamos precisando. Lá em Números 13, 33, é um texto que é bem conhecido, quando 12 espias ficam 40 dias na terra prometida para fazer uma análise. E quando estes voltam, dos 12, 10 pessoas, estou falando 10 pessoas, influenciaram 2 milhões de pessoas. Veja o poder da voz, da nossa própria voz. Aqueles espias foram, andaram 40 dias, e o que eles voltaram dizendo? Lá Números 13, 33 diz assim: também ali vimos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Não está falando que eles foram chamados de gafanhotos, não estão dizendo que o povo de lá os olhou com desprezo, não, eles estão dizendo: nós mesmos chegamos numa conclusão que nós somos gafanhotos. E esses 10 falando influenciaram 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que saíram 600 mil homens do Egito, mais mulheres e crianças, a gente fazendo um balanço aí, cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Então, o povo, veja bem, vamos lá para o começo da história. Lá em Gênesis 12, Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação. E ele sai caminhando e Deus se revela a ele e diz assim: olha, aonde você colocar o seu pé, eu darei a você e para a sua descendência por possessão eterna. E Abraão caminha de norte a sul, de leste a oeste, percorre toda a terra. Passado algum tempo, Deus chama Moisés lá no deserto, e Moisés chega no Egito e tira o povo ali, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, e eles veem as pragas, o mar se abrir, as águas amargas se tornarem potáveis, eles veem maná, eles veem as codornizes, eles veem a água brotar da rocha, eles caminham por 40 anos, o calçado não desgasta, a roupa não se rasga, eles não ficam doentes, eles viram milagres após milagres. Agora eles estão de frente à terra que Deus prometeu. Qual que era a promessa? Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Então os olhos daqueles 10 homens estavam vendo, e eles mesmos atestam. Alguns versículos antes eles vão dizer: realmente a terra é como Deus disse, mana leite e mel. Mas, quando tem esse mas, a nossa voz interna, nós chegamos a uma conclusão que não passamos de gafanhotos aos nossos próprios olhos. Então nós precisamos entender que se nós, por vezes, dermos ouvidos à nossa voz, à nossa própria voz, esta voz estará nos afastando do milagre que nós mesmos estamos precisando. Muitas vezes a gente acredita em Deus, acredita nas promessas de Deus, sabe que Deus é poderoso para realizar milagres, mas a nossa voz está dizendo: mas você não passa de um gafanhoto. Você é indigno de receber este milagre. Você não foi feito para viver esta bênção. Se acostume com este problema, com essa dificuldade, com essa enfermidade. Então nós temos que tomar cuidado, como nós lemos. No mundo existem muitos tipos de vozes, e cada uma delas tem um propósito, e muitas vezes o propósito da nossa própria voz é nos encaminhar para longe do nosso próprio milagre. Segunda voz é a voz dos nossos inimigos. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo espiritual chamado de antiga serpente, de diabo ou de Satanás, o inimigo da nossa vida. Mas nós também temos
Inimigos humanos, pessoas que não gostam da gente, pessoas que invejam, pessoas que querem ver a nossa ruína, o nosso fim, a nossa derrota. Então, aqueles que são nossos inimigos, eles sempre vêm com grande ousadia para causar em nós medo e temor, e assim nos fazer desistir do milagre que precisamos. O inimigo nunca vem com uma baixa autoestima. O inimigo sempre vem dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você não vai avançar nisto, a sua vida não vai prosperar, o seu projeto não vai prosperar, os planos de Deus na sua vida não vão prosperar. Segundo Reis 19:10, eu gosto muito desta passagem, quando Ezequias está como rei sobre Judá, e o rei da Síria, Senaqueribe, ele vem destruindo as nações até que chega diante de Judá, chega diante de Jerusalém. E ele diz assim, olha, está lá em 2 Reis 19:10. Não te engane o teu Deus, em quem você confia, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E se a gente ler o capítulo anterior, o capítulo 18, a gente vê que Senaqueribe manda um porta-voz, e o porta-voz chega diante da muralha de Jerusalém e começa a falar na língua que todo o povo conseguia entender, dizendo, olha, vocês acham que vocês vão escapar disso? Vocês estão confiando no Deus de vocês? Olha, porque o rei da Síria passou em tal lugar, fez isto, passou em tal lugar, fez aquilo outro, e destruiu tal nação, e destruiu tal rei, e destruiu, e não pense que com vocês não será diferente. E eles clamam, por favor, falem outra língua para que o povo não ouça. Não, todo mundo tem que ouvir. E agora no capítulo 19, esta carta chega, escrita dizendo que o teu Deus não te engane, Ezequias. Achando que eu não vou entrar em Jerusalém, que eu não vou destruir o teu reinado, que eu não vou destruir o teu povo, que eu não vou destruir a tua cidade. O inimigo sempre vem com ousadia total sobre a nossa vida. Ele vem com um ar de afronta, de superioridade, de uma convicção maligna de que a derrota já é certa. Então são vozes. Lembre-se do texto que nós lemos. No mundo existem vários tipos, muitos tipos de vozes. E uma das vozes que nós não tem como não ouvirmos. Não tem como nós fugirmos. Não tem como taparmos os nossos ouvidos quando o inimigo se levanta contra a nossa vida. Ele vem gritando em alto bom som. Fulano já está derrotado. Aquele projeto já está destruído. Aquele plano já começou dando errado e não vai prosperar, não vai avançar, não vai adiante. E às vezes as coisas já estão estabelecidas na nossa vida e o diabo diz, só porque você acha que está estabelecido, eu não vou destruir. Só porque as coisas estão indo bem, só porque você diz que tem um Deus, só porque você diz que acredita num tal de Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó, não pense que eu não vou destruir você. Não pense que eu não posso destruir a sua família, não pense que eu não posso destruir o seu casamento, as suas finanças, não pense que eu posso destruir a sua fé. Essa é a voz do inimigo. Às vezes é no emprego, às vezes é na vizinhança. São vários ambientes, na família muitas vezes. Então nós precisamos aprender a discernir as vozes. Porque no mundo há muitos tipos de vozes. E nós estamos numa noite de milagres, falando sobre milagres. E se nós dermos ouvidos, se nós acreditarmos na voz do inimigo, fatalmente nós não alcançaremos o milagre que estamos precisando. Mas louvado seja Deus, porque existem muitos tipos de vozes. Tem a nossa própria voz, tem a voz do nosso inimigo,
mas também tem a voz de Deus. Aleluia. Não importam as circunstâncias, não importam as lutas, não importam as adversidades, não importa a força do vento, não importa a escuridão da noite, não importa a doença, a enfermidade, existe uma voz poderosa, a voz do nosso Deus. E esta voz, ela supera, ela sublima, ela vai além de qualquer outra voz. Vai além da nossa própria voz, vai além da voz do nosso inimigo. Não há nada que esteja por cima, não há nada que possa parar, interromper, barrar a voz de Deus. E a voz de Deus é tão poderosa, que é a primeira vez, pastor Rubinho, que alguém falou sobre eco, né, o reverb. O reverb não é coisa moderna não, já está na Bíblia. Porque uma vez Deus falou, e o escritor disse, falou uma vez Deus, e eu escutei duas. A voz de Deus é tão poderosa, que Ele fala uma vez, mas a gente acaba ouvindo duas. A voz de Deus ecoa, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus alcança todos os cantos deste universo, muito além da onde os satélites não conseguem prever e imaginar a existência. A voz do nosso Deus está ecoando, aleluia, em todos os lugares, em todos os sentidos, e a voz dele é poderosa. Deuteronômio 31:8, quando Moisés está colocando Josué como seu sucessor, no finalzinho do seu discurso, ele diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Esta é a voz de Deus, uma promessa maravilhosa de Deus. Os 10 espias chegaram e duvidaram. Não podemos entrar porque nós somos gafanhotos. Então, pela dúvida e pela murmuração do povo, Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos no deserto. Passado 40 anos, chegou a época, a medida da iniquidade daquele povo estava cheia, e chegou o momento em que Deus iria desterrar aquele povo para colocar o seu próprio povo morando e habitando naquele lugar. E a promessa de Deus é tão maravilhosa que diz assim: vocês irão habitar em cidades que vocês não edificaram, vão morar em casas que vocês não construíram, vão comer de frutos de pomares que vocês não plantaram, e vocês vão cegar aonde não semearam. Essa era a promessa de Deus. Agora o povo estava ali, depois de 40 anos, prestes a atravessar o Rio Jordão e começar a conquista, e Deus está dizendo: eu vou adiante de vocês. Não era Moisés falando naquele momento, era o próprio Deus usando a boca de Moisés, era a própria voz de Deus ecoando para aquele povo dizendo: não temas, não atemorizem, eu estou com vocês, eu vou adiante de vocês, eu não vou desamparar, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou colocar vocês em uma grande enrascada, eu não vou colocar vocês no ditado de hoje, eu não vou colocar vocês numa furada, eu vou adiante de vocês. Não tenham medo, não sejam tomados pelo pavor, não sejam tomados pelo pânico, pela aflição, pelo temor. Eu vou adiante de vocês, aleluia. Não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te atemorizes. E lá no Novo Testamento, Jesus, no finalzinho da sua vida ministerial, ele diz assim, Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Então veja bem, são vozes, e o texto que nós lemos, Paulo
escrevendo e nos ensinando que existem muitos tipos de vozes. Nós vimos sobre a nossa própria voz. Nós vimos sobre a voz do nosso inimigo. E agora nós estamos entendendo que existe uma voz poderosa, a voz do nosso Deus. E a voz de Deus nunca é uma voz de desânimo. A voz de Deus nunca é uma voz de derrota. A voz de Deus nunca vem anunciar um fracasso, uma queda. A voz de Deus pode até nos repreender. A voz de Deus pode até nos corrigir. Mas a voz de Deus é sempre uma voz de esperança. Aleluia! A voz de Deus nunca vem dizendo assim, ó, é o teu fim, acabou. A gente pode estar na situação mais vexatória, mais vergonhosa. A gente pode estar no fundo do poço. A voz de Deus é sempre uma voz de esperança. Certa feita, pegaram uma mulher em flagrante adultério e arrastaram para diante de Jesus. Lógico, era uma pegadinha, eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Arrastaram aquela mulher e disse, Senhor, a lei de Moisés, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. Mas eles esqueceram que eles estavam diante do próprio Deus. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, aleluia. O Deus encarnado, Ele estava ali caminhando. E qual foi a voz do Senhor? Voz de condenação? Voz de esperança. Voz de correção, mas voz de esperança. E a gente sabe, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra e todo mundo foi embora. Jesus levanta e fica cara a cara com aquela mulher, face a face, olho a olho, e Jesus diz assim, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, então eu também não te condeno, mas tem um detalhe, você tem que mudar a sua vida. Então a voz do Senhor é uma voz de segunda chance. É uma voz que nos dá uma segunda chance. Se a voz do Senhor não concedesse uma segunda chance, nós estaríamos todos perdidos. Se a voz do Senhor não desse uma segunda chance para você, se a voz do Senhor não desse uma segunda chance a mim, a voz do Senhor é sempre uma voz de esperança, dizendo, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher, ela tinha certeza que aqueles eram os seus últimos minutos de vida, e ela estava, quem sabe, pensando, por que é que eu fui fazer isto? Por que é que eu não me atentei à lei de Moisés? Por que é que eu não tive um padrão de vida diferente? Ela pensou, agora, eles vão me condenar, Jesus vai me condenar, o Emanuel vai me condenar, eu vou ser apedrejada, mas a voz do Senhor é sempre uma voz de esperança, e um milagre aconteceu na frente de todo mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Um outro detalhe importante, Jesus disse assim, olha, eu preciso voltar ao Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas eu já roguei ao Pai, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E aconteceu isto. Mais ou menos 10 dias depois que Jesus foi elevado aos céus, o povo foi lá para o cenáculo, eles estavam orando, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E a partir daquele dia, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então nós temos a voz de Deus ecoando, a voz da Trindade ecoando na nossa vida. Nós podemos ouvir a voz do Pai, nós podemos ouvir a voz do Filho, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus disse, olha, o Espírito Santo virá para fazer vocês lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado. Então a voz do Espírito Santo também é uma voz de instrução e de ensino para as nossas vidas. Enquanto a nossa própria voz pode nos afastar do nosso milagre, enquanto a voz do inimigo quer nos afastar do nosso milagre, a voz de Deus sempre tem a intenção de nos aproximar do milagre que nós estamos esperando. Aleluia! É a voz de Deus
que deve prevalecer na nossa mente e na nossa alma. Alma é a parte mais emocional e mente é a parte mais racional. Mas a voz de Deus tem que estar ecoando na nossa mente, prevalecer na nossa mente, mas tem que prevalecer também na nossa alma. Sem dúvida, há muitos tipos de vozes neste mundo, mas se nós ouvirmos e obedecemos a voz de Deus, grandes milagres chegarão na nossa vida. Esta é uma noite de milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Não importa se é financeiro, se é material, se é familiar, se é físico, se é espiritual. Eu não sei qual é o milagre, mas este é o lugar do seu milagre. Esta é a noite do seu milagre. Este é o momento que Deus marcou para que nós pudéssemos estar reunidos como igreja para alcançarmos o milagre, ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento.